Beleza? Então, boa noite para todo mundo. Theo tá por aí, Roberto tá por aí. A gente fique à vontade para ligar suas câmeras. Vocês também, o pessoal que estiver participando, se quiser ir compartilhar, se ligar a câmera, liga, se não, fica à vontade. Boa noite, Theo, boa noite, Roberto. Sejam bem-vindos. Boa noite, Bounds. Tudo certo, cara? Prazer estar aqui contigo. Ansioso já pelo evento aí, que é um evento que eu declaradamente gosto, né? Botei esses dias até no LinkedIn aí. Merchan gratuito, hein? Nem precisou pedir. E, cara, um prazer bater papo contigo sobre vendas sempre. Gostei do formato, gosto muito mais quando tem interação. Quanto mais interação, mais legal. O formato, já me perdi nele logo no início, né? Já quase dei um spoiler ali do que vai acontecer no evento, de novidade. Já mostrei meus cachorros. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Mas o legal nesse formato, realmente, é o pessoal poder interagir, poder perguntar, e em voz, né? É diferente de você escrever uma pergunta. Então, galera, fiquem super à vontade aí, Theo. Obrigado de novo pela eterna parceria. Cara, um dos grandes incentivadores do projeto desde o início. Então, obrigado mesmo. E vamos falar sobre vendas. Coisa linda. Tô sempre à disposição, cara. Prazerzaço. Valeu. Roberto, eu ainda tenho dificuldade de chamar de Roberto. Eu conheci como Roberval, então agora fica difícil de chamar de Roberto. Cara, qualquer opção é válida. Roberto, Roberval, eu atendo por todos os nomes. Aí é bem mais tranquilo. Roberto, Roberval, cara, valeu aí por aceitar meu convite. A gente esteve junto no Hustlers X, que aconteceu em BH aí semana passada, retrasada, não sei. E o Roberval, ele fez uma apresentação lá que eu fiquei encantado e chamei ele aqui para ele compartilhar um pouquinho desse case dele, que é sensacional, com a gente, e a gente poder discutir um pouquinho sobre isso aí. Obrigadão pela presença, cara. Valeu demais pelo convite. Thiago Reis, eu achei que você ia dar no show, cara. Nada, jamais. Como é que você tá? Boa noite. Tô bem, cara. Tô vendo que as companhias não estão muito boas, né? Esse grupo aí tá difícil, hein, cara? Rapaz, já sabe como é que é, né? Brincadeira à parte. Não, cara, estamos aqui no meu único dia no Rio de Janeiro em 3 semanas, muita coisa para resolver. Desculpa o atraso. Tá no escritório ainda? Tô no escritório, resolvendo um montão de coisa, mas hiper animado, ansioso aí para a chegada do B2B Summit. Experience, Thiago. Cara, olha só, eu não consigo chamar Exact Sales de Exact Sales. Eu não consigo chamar Thiago tem um problema de dislexia grave. TD para ele é DT, Exact é Exacta. Mas, meu irmão, Thiagão, obrigado demais aí por... Mas vender sabe, né, Daniel? Mas é bom. É isso aí. E tá uma celebridade, cara, que a gente vai nos eventos juntos, eu fico tirando foto dele o tempo todo. O homem tá tirando mais foto que no casamento, cara. Galera, vamos lá. Vamos começar aqui com o que interessa. De novo, reforçando para a galerinha que entrou aqui, o objetivo desse formato é a gente poder interagir. Então, fiquem super à vontade, a qualquer momento. Liga o microfone, faz uma pergunta, compartilha aí uma história pessoal. E para quem quiser também, joga ali na caixinha de mensagem que a gente vai falando a respeito. A ideia hoje é falar, até alinhando aqui com o Thiagão e com o Theo, chamei o Roberval hoje porque ele apresentou um case muito bacana lá no Hustlers X. Eu queria usar o case dele como pano de fundo para essa conversa. Então, Roberval, fala um pouquinho rapidamente sobre a sua história, o que vocês têm feito. E Thiagão e Theo, vou convidar vocês para a gente ir comentando em cima disso e aproveitar o case dele para discutir esse tema hoje. Fechado? Show de bola. Beleza. Bom, meu nome é Roberto Viana, conhecido também como Roberval, né? Eu sou cofundador e sou responsável pela área de vendas e hoje também sucesso cliente da IP Digital. O que a gente oferece aqui de forma rápida, né, o que a gente vende aqui e entrega para os clientes é um RP focado especificamente para óticas. Então, eu falo que é o conta azul para óticas
e a gente hoje já tem mais de 2.700 clientes aí em mais de 750 cidades do Brasil. E muito desse case que eu contei lá tem muito a ver com esses itens que a gente falou no evento lá do Hustle, né? Que é tipo, como que a gente conseguiu crescer isso usando a parte de processo, a parte de automações e de previsibilidade. Então, em cima disso, a gente conseguiu criar uma escala bem bacana, criar uma máquina de vendas para conseguir entregar isso de forma mais rápida, dar mais produtividade para o vendedor e previsibilidade hoje para a gestão. Boa. Quais eram as dificuldades que vocês estavam tendo no início aí do processo, que eu acho que as pessoas vão se identificar bastante? Beleza. Cara, o começo foi o seguinte, como todo início de equipe de vendas, né, você vai ter que desenhar um processo inicial e o processo básico, né, hoje a gente trabalha com a parte de inbound, então marketing gera as oportunidades começam a cair para o time de vendas e o time de vendas vai seguindo as etapas aí. Então, as etapas básicas de conexão, qualificação, demonstração, negociação e fechamento ou abertura, né? Cada um dá o nome aí. Essas etapas já bem definidas aí, a questão foi como rodar esse processo e começar a verificar que tipo de melhoria que a gente poderia ter no processo. E o primeiro ponto, no meu caso, como eu na gestão da equipe, era, cara, como que eu fazia para poder verificar cada um dos negócios que estavam no pipe lá. Então, a gente tinha lá, mais ou menos, na época, a gente já gerava uma quantidade de oportunidade bem bacana. Então, cada vendedor ali, a gente tinha já a hora que a gente começou a automatizar, já tinha mais ou menos 3 a 4 vendedores já no processo, cada um gerenciava mais ou menos umas 30 oportunidades simultâneas aí. Então, era coisa de 100 a 120 negócios para olhar todo dia, né? Então, como o processo era muito novo, era dificilmente conseguia fazer isso. Quando eu comecei a olhar para ver onde estava cada um dos problemas, eu percebi que eu perdi praticamente a manhã inteira verificando se as informações que deveriam estar lá no CRM estavam, se os motivos de perda estavam corretos, se ele estava avançando, validando ou não, se ele estava inserindo o valor do produto ou não. Então, cada um desses itens aí, para verificar se estava certo e notificar o vendedor, gastava aí praticamente uma manhã inteira. Comecei fazendo com amostragem, vi que eu perdi alguns, esse era o primeiro problema. Uhum. Com esse problema, eu falei, cara, não dá para poder ficar gerenciando isso de uma forma escalável, né? Você começa a aumentar o volume aí, você vai ter um grande problema para poder fazer isso. E por sorte do destino aí, né? Meu negócio, eu não comecei em vendas, minha formação é ciência da computação, então programei desde moleque também, e o que eu fiz, eu falei, cara, deve ter um jeito mais fácil de resolver isso. Então, procurei a gente usa hoje Pipedrive, peguei uma API do Pipedrive e comecei a mexer. Então, o que eu fiz foi basicamente criar os filtros, né? Então, por exemplo, você pode criar alguns filtros lá para poder identificar negócios que estão sem atividades, negócio que está com a data de fechamento atrasada, negócio que está sem, por exemplo, um produto. Você cria vários filtros para poder verificar isso. A partir do momento que foi criando esses filtros, eu fiz uma programação que era um robozinho que varria os filtros e falava, esses caras errados, manda para o vendedor, e ele automaticamente resolvia o que estava errado. Qual que era o problema? O problema não é que o vendedor fazia por maldade, mas pelo volume de atividade, o cara acabava esquecendo de fazer alguma coisa. Então, o que você tinha que fazer é ajudar esse cara a realmente executar a tarefa correta, ou o que ficou para trás, ele tinha que ter feito uma ligação e esqueceu, o que estava tudo atrasado ali, que ele esqueceu no dia a dia, a fazer isso. Você começou a automatizar, antes disso você já tinha um processo bem definidinho, bem amarradinho, estava definido, mas não estava acontecendo, as pessoas não executavam o processo que vocês tinham definido. Isso. Não pela a questão de existir o processo, mas assim, a gente sabe que quanto maior o volume de atividade, mais difícil fica o vendedor. Uhum. Eu ajudo o vendedor a se organizar melhor. Então, o que aconteceu lá atrás e continua acontecendo até hoje, pela manhã o vendedor recebe um e-mail falando, cara, tá aqui a lista de atividades que está errada, isso aqui você categorizou errado, esse produto está faltando, aqui você esqueceu de fazer tal coisa, arruma seu pipe para você começar o dia. Então, essas automações facilitaram bastante a vida do vendedor para ele poder se organizar e automaticamente quem está hoje na gestão. Por quê? Porque, cara, cobrar já é difícil. Fazer isso de forma individualizada, mais ainda. Então, para poder facilitar,
recebe um e-mail, eu já sei o que tem que fazer e o que tem que ser cobrado, o que tem que ser ajustado. Então, isso ajudou bastante. Deixa eu puxar aqui os meninos, então. Theo, você também tem um time gigante aí, estava visitando aí os novos, já está indo para um lugar maior, todo ano muda de escritório para um lugar maior. Dá para gerenciar o seu time hoje sem tecnologia, sem automação? Qual que é o papel e a relevância de automação e tecnologia hoje dentro do teu processo? Show de bola. Bem legal, parabéns aí, Roberto, pelo case, muito bacana. Cara, na Exact, assim, eu sou um dos maiores defensores de que venda, na verdade, não é arte, é ciência, né? Então, venda para mim é processo, venda para mim é chão de fábrica. Então, eu defendo o Goldratt como literatura de venda, né? Que é uma literatura de engenharia. Então, daí a gente já começa a entender que a Exact é extremamente processualizada. Então, na Exact, basicamente, o processo vem desde o marketing até a pré-venda, passando para a venda e depois ainda entendendo isso dentro de ferramentas de atendimento, de expansão e por aí vai. Quando a gente começa a ver isso para mim, o primeiro passo é desenhar como é que vai ser a tua linha mestra de raciocínio. Então, como é que vai funcionar esse teu fluxo, né? Ele é um fluxo, é como lendo Goldratt também vai dizer que é um fluxo que tem que respeitar um andamento contínuo, um andamento previsível, né? E aí vem a previsibilidade. E quando tu começa isso, tu começa a entender que fluxos só se dão com processos, né? E com padronização. Então, assim, para mim, vender é padronizar. Então, assim, eu tenho hoje um atendimento padronizado de abertura, um atendimento padronizado de venda. Eu acho que mais importante do que eu entender cada lead no detalhe, eu como gestor, é entender como é que está o fluxo de andamento do meu funil como um todo. Então, assim, eu hoje, o meu diretor de vendas hoje, a gente raramente vai entrar em um cara específico para entender ele. A gente vai entender o que está acontecendo com o rio como um todo, né? Com a correnteza, vamos dizer assim. Então, para isso precisa estar muito padronizado, para isso precisa estar... E a gente gosta muito de trabalhar com dados dentro da Exact. Então, as decisões, o padrão ele não pode estar só no atendimento, mas ele tem que também estar nas decisões que são tomadas e etc. E para isso, os dados são muito importantes, para que eu possa automatizar não só comportamento de padronização de atendimento, ou de limpeza de base, ou qualquer coisa do tipo, mas também de tomadas de decisão. E aí, quando eu automatizo tomada de decisão, eu estou falando de máquina de aprendizado, inteligência artificial. Então, assim, a ferramenta é a última camada, né? Então, para mim, processo, dentro da Exact, né? a gente entende aqui na Exact que para ter terra fértil, processo, pessoas e ferramentas. Então, são os 3 pontos principais aí que a gente cuida muito bem aqui dentro para que tudo esteja em sinergia para isso acontecer. Boa. Tiagão, para você não dormir aí. Cara, fechei 3 vendas enquanto eles se apresentavam. O cara quando é mal é foda, né, cara? É foda, né? Tá subindo na cabeça, Gente, vou fazer uma campanha para parar de seguir o Thiago no Instagram. Sabe o que me falaram? Que, assim, você tá ficando arrogante, você não olha mais pra câmera. Vamos lá, Tiagão. Processo e automação. Cara, assim, o que eu acho muito legal do... Pode fazer... Beleza, comenta aí. Não, o que eu achei muito legal do Roberto, eu já conheço o Roberto de longa data, né? O cara aí tem um início, trabalhou com o Gustavo Caetano, então o cara é brabo. Trabalhou com o Dieguinho, então o cara é brabo. O que eu acho muito legal no que ele fez, cara, é que, assim, na prática, ele fez um Insight Square para pobre, saca? Porque o Insight Square é uma solução que roda em cima do Salesforce, só que custa $100 mil ano, né? E o cara, na rataria... Vende aí para mim, Thiagão, essa aí. Hã? Vende por $100 mil para mim. Da hora que dá, hein, cara? Não, mas pô, o Insight Square é foda. Não, porque assim, por que eu tô falando isso? O pessoal da GeoFusion era um case legal de usuários do Insight Square no Brasil, né? Talvez é o único, pelo menos, que eu conheço. E o Insight Square ele tem um aprendizado de máquina que ele mostra uma tendência em relação ao que o vendedor alimenta o Salesforce, do que provavelmente vai vir de saída, que vai vir de venda, que vai vir de resultado. Então, qual que é a nossa maior luta como vendedor? Né? Tô vendo que Dinorá, minha cliente está aí, tem uma galera aí que acompanha a Growth Machine está aí. E qual que é a nossa maior luta como gestor de vendas? É a gente fazer o vendedor alimentar o CRM. Né? O vendedor não gosta porque ele entende que, cara, ele ganha mais tempo ligando, prospectando, ele vai gerar mais valor para ele fazendo isso do que fazendo atividades administrativas. E quando o Insight Square passa a gerar insights
sobre o que ele está fazendo, a chance dele fechar, a chance dele bater meta, o que ele precisa corrigir, o cara começa a ver valor naquilo e ele passa a imputar a informação. Então, o Roberto meio que quebrou esse sistema, porque ele gera valor, não na mesma proporção, porque o Inside Square é um negócio intergaláctico, né? Ontem eu estava com o Theo, almocei com ele, o Theo está fazendo uns negócios aí de inteligência artificial, umas paradas do outro planeta, que vai gerar um valor semelhante ao Inside Square, mas não tem ninguém no Brasil fazendo alguma coisa parecida e falando para o vendedor assim, cara, você vai perder essa conta, porque em média você troca 2 e-mails com esse cliente e você está mais de 3 dias sem mandar nenhum e-mail para ele, provavelmente ele já desengajou. Então, o Roberto conseguiu criar alguma coisa que gerava valor para o vendedor ao ponto do vendedor querer alimentar o sistema e não ser aquela coisa burocrática do chefe ficar cobrando, ficar indo atrás e tudo mais, entendeu? Então, isso eu achei muito legal, essa estratégia. Parabéns, velho. Sou teu fã, irmão. Valeu demais. Até complementando um pouquinho também, eu acho muito legal que, assim, as ferramentas, elas são... a gente tem que entender elas como uma forma de ajudar o vendedor, ajudar o pré-vendedor, ajudar esse pessoal e não burocratizar necessariamente, né? Então, assim, quando a gente fala de padrão é importantíssimo, mas ele tem que ser feito de uma maneira onde eu consiga ter um andamento bom disso tudo, né? Então, o que eu vejo muito é que às vezes a gente cobra do vendedor, e o Roberto falou isso, e eu acho que foi muito bem falado, às vezes a gente cobra do vendedor algumas coisas, mas na realidade a gente está dando para ele um dia a dia que é impossível dele fazer o que a gente quer, né? Então, assim, o cara tá na rua e aí quando ele chega em casa às 7 da noite, a gente quer que o CRM esteja perfeito, por exemplo, o cara que faz field sales. Calma, não é bem assim, né? Então, assim, tu quer que ele faça follow, mas tu lota a agenda dele de novas reuniões. Então, assim, a gente tem uma disparidade entre aquilo que a gente almeja e o dia a dia, que eu acho que quando a gente começa a aproximar um pouquinho mais, a gente começa a entender que ferramenta faz sentido para ajudar ele, não para atrapalhar, né? Então, assim, a ferramenta não tem que estar para ajudar o gestor só, ela tem que estar para ajudar o cara no dia a dia, padronizar o processo do cara no dia a dia e por aí vai. Boa. Tiagão, a gente está vendo o case aí do Theo e o case do Roberto, que vem em tecnologia, e um questionamento que eu tenho muito frequente é quando eu estou num negócio mais tradicional, né? Até onde essa história de um processo muito bem estruturado e automação pode ajudar meu negócio. O que tu acha aí? Você que vem trabalhando com empresas de todos os tipos, qual que é a tua opinião? Então, cara, eu acho que tem uma coisa muito legal que o Ricardo da Hamper fala, que é a padronização. Quando você vende algo que é padronizável, fica mais fácil você fazer automação, você escalar e tudo mais. O que é um business difícil? É um pouco mais difícil você escalar se você não criar pacotes de produto, por exemplo, agência, né? Cada hora você pode vender uma coisa diferente e você tem uma complexidade muito grande no discurso e na necessidade do cliente. Consultoria. O Rigonati chama isso de uniformidade do trabalho, né? Quanto mais uniforme for o que você vende, o que você faz, naturalmente mais fácil de escalar, né? E mais fácil de você conseguir o máximo de produtividade da tua máquina. Total, total. E até mesmo assim, né? O caminho que... E aí falando do meu exemplo específico, o caminho que a gente está percorrendo para escalar a Growth Machine é conseguir criar pacotes de produtos simples para a base, entendeu? Num ticket bem mais baixo do que é o projeto normal que a gente pratica e criar um padrão muito forte. Porque não adianta, assim, sabe? O esforço de vender, por exemplo, uma imersão do Thiago, uma imersão do meu time, ele é muito alto e, tipo, a taxa de conversão de quando eu estou presente e de quando eu não estou, ela é, assim, absurdamente diferente, entendeu? Então, a gente perdeu agora uma venda de um workshop que o consultor que ganhou cobrou 50% do meu valor. E se eu continuar participando se eu tivesse nesse processo de venda, eu com certeza teria, com certeza não, mas eu teria uma chance maior de conseguir ganhar, porque eu ia botar autoridade, ia botar um montão de coisa e ia garantir. Mas, assim, para mim só vale nesse momento se o meu time conseguir fechar negócio. E aí esse é o grande problema de quando a gente vende serviço, de quando a gente vende agência, porque fica muito dependente do fundador fazer a venda e, consequentemente, não escala, né? Mas, a partir do momento que você cria um produto competitivo, num ticket médio escalável, que é o caso do nosso high growth e tal, eu estou vendo a gente fechar um negócio desse por dia e é um ticketzinho bacana, saca? Legal. Ô, Thiago, até complementando, assim, na minha primeira empresa foi a 2 para 1 Design, né? Então a gente vendia
de embalagem a jet ski, né? Que a gente fazia de marketing a finalização de projeto. Então, assim, porra, mais variável impossível, né? E aí eu tava até conversando com um cliente meu um dia desses e falando para ele, cara, o que eu fiz lá é muito parecido com o que o Thiago fez. Então eu entendi assim, qual é o projeto mais simples que tem. E aí eu fiz um time dedicado a esse projeto de venda, então que era embalagem. A embalagem era muito simples, era muito replicável. Eu tinha três produtinhos, um que envolvia marketing, um que era só desenho e um que era marketing, desenho e finalização de projeto. Então, e aí isso eu tinha, e esse projeto é o que eu odiava fazer, né? Porque normalmente o que acontece é que o cara não é muito feliz fazendo aquele que é muito simples e replicável, né? Então, assim, quando o cara faz serviço. Então, só que ele financiava meus projetos loucos aí de jet ski, de carro, Então, assim, eu falei para ele, ó, isso em negócios é muito bom ter replicabilidade. E eu acho que quando a gente fala de serviço viável, é muito interessante que a gente tente entender que quanto menos a gente jogar com o cara que tem condições de fechar com a gente, mais interessante vai ser, porque quando a gente fala de variabilidade de orçamento, a gente perde muito tempo em follow-up e o ciclo de venda se alonga muito. Então, assim, a gente não pode ter um pipeline super inflado. Quando a gente fala quanto mais touchpoints eu tenho, quanto mais pontos de contato eu tenho de necessidade durante o processo de vendas, mais ele vai alongar o ciclo desse processo. Então, menos gente eu posso passar para frente. Então, é muito importante que a gente entenda que o pipeline, que é o número de empresas que tem para trabalhar, quando a gente está falando de serviço, de variabilidade, ele tem que ser muito menor do que quando a gente está falando de um produto escalável. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças que tem que estar atento. Assim, não infla pipeline de produto que não é escalável, né? Boa. Total. Não, eu fico feliz de saber que o Theo começou com uma empresa de serviço parecida da Growth Machine. Se esse cara deu certo, eu tenho chance na vida também um dia, né? Agora é a versão humildade do Thiago. Ele fica subindo e descendo, né? Explorando os dois. Ele percorre os dois mundos em segundos. Criar emoções, é isso aí, Thiagão. Roberval, vamos lá, vamos voltar para o teu case aí. Você falou um pouquinho sobre processo de automação. Acho que você tinha me falado que eram 3 pontos fundamentais aí nessa virada que vocês fizeram, que vocês conseguiram dobrar 3 anos seguidos a receita ano atrás de ano, né? O segundo ponto foi o seguinte, a primeira coisa que eu resolvi, por incrível que pareça, foi o meu problema, né, como gestor. Mas aí eu percebi, cara, eu preciso resolver o problema também do vendedor. Não só de notificar ele o que está errado, mas atividades que ele fazia com uma certa frequência, automatizar. Né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, toda vez que caía um lead novo no Pipedrive, ele tinha que ir lá percorrer a timeline, por exemplo, lá do RD, né, que trazia todas as conversões relevantes para ele, ele olhava lá, dava uma peneirada lá, olhava a conversão, clicava, tirava, tal, juntava tudo aquilo lá, e aí depois ele ia e fazia uma pré-qualificação daquilo que ele já tinha percorrido e colocava lá no Pipedrive. A gente tem alguns planos aqui, eu começo com o plano de ticket médio que a gente tem para ter uma previsibilidade de valor, o cara ia lá, colocava o produto e o valor. A gente vende para o Brasil inteiro e cada parte do Brasil tem algumas particularidades de emissão de nota fiscal, então eu preciso saber que parte do Brasil o cara está. Então eu pegava o DDD do telefone do cara, procurava qual era o DDD no Google para saber o estado que o cara estava para poder colocar aqui. Olhava o fuso horário para poder saber se eu podia ligar naquele horário, se o cara ia poder atender ou não. Todo aquele tempo que ele gastava colocando informação pouco relevante, né, que gera pouco valor para o processo, vocês conseguiram automatizar. E aí, todas essas informações, quando eu percebi que eu estava medindo o tempo que o cara demorava antes da ligação, né, e a gente sabe que quanto mais rápido eu ligar, maior chance tem de fechar, eu fiz uma estimativa e gastava em torno de 15 a 20 minutos para reunir todas essas informações, para o cara passar no telefone para começar a ligar. Nossa Senhora. Isso era o maior problema. Quando eu percebi aquilo, eu falei, cara, tem um jeito de fazer mais rápido, com automação. Fora o outro problema, quando o cara errava, né? Ele digitava qualquer coisa, qualquer pesquisa que ele fazia errado, ele trazia a informação errada, usava a informação de forma errada. E aí foi o segundo passo, que era automatizar todos esses processos do vendedor que ele fazia isso de forma rápida, né? Então hoje, quando o cara cai, em 1 segundo, todas essas automações necessárias que ele fazia, então ele busca tudo isso lá, coloca já no pipe para ele poder ligar e já tem todas as informações e não tem mais erro.
né? Então, eu ligo mais rápido, com muito mais informação rica para poder falar com o cliente, e dessa forma você tira esse problema que o vendedor tem, porque o vendedor não gosta de fazer tarefa repetitiva que não vai agregar valor para ele. Ele quer, cara, bater o olho, passar a mão e ligar. Ele quer trocar de etapa e já saber o que ele tem que fazer. E isso ajuda ele na produtividade. Então, isso foi, assim, um outro item também, porque a partir do momento que começa a sobrar mais tempo, pensa só, você está economizando de cada negócio que o cara tem 20 minutos. Ou seja, no mínimo, com 4 negócios, você economizou 1 hora do cara do dia. Porque ele poderia estar vendendo, fazendo reunião, etc. O resumo dessa história, do ponto de vista de resultado que a gente teve, foi: eu consegui falar com mais pessoas, né, aumentar aí a quantidade de gente que eu consigo falar durante o dia, e também uma coisa que a gente percebeu que foi possível diminuir o ciclo da venda. Por quê? Porque eu conseguia falar mais rápido, identificar mais o processo onde estava o problema e automaticamente eu reduzir. Então, a gente lá atrás, em 2016, 2017 mais ou menos, a gente já tem mais ou menos um ciclo médio de 20 a 25 dias. Hoje, em 7 dias, a gente está fechando uma venda. Por quê? Conseguiu melhorar o processo, automatizar, fechar mais rápido com o cara, e aí sim, já diretamente com os problemas que ele tem. Eu já sei o que ele tem, eu vou direto na dor do cara, extraio o sim principal dele, faço uma demo e conduzo ele para o fechamento. Cara, essa questão de response time, né? Assim, é claro que tem os ganhos de tempo do vendedor, tem os erros que são minimizados com automação. Eu tenho uns dados aqui, cara, que são sensacionais sobre tempo de resposta. Você está falando, sua máquina é tudo inbound, né? Você gera o pessoal todo inbound, né? Eu tenho umas estatísticas aqui muito fodas sobre tempo de resposta. Uma da Salesforce que diz que 35% a 50% das vezes das vendas vão para o vendedor que liga primeiro. Então, assim, o primeiro vendedor que liga, geralmente quando um cara vai comprar alguma coisa, ele vai procurar várias alternativas, né? Ele abre quando ele está na fase de consideração da solução, ele abre 50 abas, né? Aqui, quando você liga nos primeiros 5 minutos, a chance do cara atender cai 100 vezes depois de 30 minutos. Então, o que está escrito aqui é ligue nos primeiros 5 minutos. A chance cai 100 vezes depois de meia hora. Vendedores que contatam o lead na primeira hora têm 7 vezes mais chance de qualificá-lo. Vendedores que contatam o lead na primeira hora têm 60 vezes mais chance de qualificar. Eu já disse aqui. 7 vezes mais chance de qualificá-lo aquele que ligam depois da segunda hora. Então, o tempo de resposta, o timing certo de falar com o cara é fundamental, né? E essa automação te permite isso, né? E tem uma coisa importante também que é o seguinte: no nosso caso, como se trata de um trial, o cara pede o trial e ele, a partir do momento que ele entra para poder fazer o trial no sistema, ele está dentro do sistema. Se você ligar daqui 30 minutos, o cara já está em outro lugar. Então, você já perdeu o time do cara. Então, o importante é, quando você liga, significa que o cara está com o sistema aberto ali, ele está mexendo em alguma coisa que é provavelmente o problema que ele quer resolver, ele está pesquisando para poder saber, você liga ali na hora e, assim, por várias vezes a gente escutou várias ligações e o cara se surpreende, falou assim: puxa vida, cara, vocês me ligaram, eu tô com um negócio aqui aberto na hora aqui, isso é muito bom para mim, vamos conversar. Então, criar o rapport já é melhor, porque imagina só, você liga pro cara depois de 1 hora, o cara tá atendendo um cliente e fala: pô, agora eu não consigo falar. Se ele tá fazendo trial naquela hora, ele tá despendendo tempo naquele momento. É o tempo que ele separou para fazer, né? Exatamente. Show de bola. O Kanner que tá aí com a gente, e aí, doutor Kanner, beleza? Tá dizendo que eles estão sugerindo o Clearbit, né, uma ferramenta de enriquecimento de dados. Vocês usam algum tipo de enriquecimento de dados? Não, né? Só até aproveitar aí com o Theo e com o Thiago, essa questão de timing, contexto é super relevante, né? A gente tem mais informação na hora de entrar em contato, super relevante. Vou aproveitar o gancho do Kanner aqui. Vocês têm visto boas soluções de enriquecimento de dados no Brasil? É algo presente no dia a dia dos times de vendas? Cara, opa, pode falar, Roberto, desculpa. Os negócios é o seguinte: no nosso caso aqui, a gente trabalha com um cara de small business, né? Um cara dono de ótica e tal. Esse cara não tem informação no LinkedIn, o telefone dele talvez vai estar no Google ou alguma coisa nesse sentido. Então, soluções de small business aqui que a gente procurou para enriquecimento de lead não funciona muito bem para a gente. Então, acabou que a gente desenvolveu algumas coisas mais internas para pesquisar e ter algumas informações, quando alguns dados, por exemplo, você pegar dado de Receita Federal, por exemplo, CNPJ do cara, você vai trazer telefone de contador e e-mail de contador, então não funciona. Então, a gente tem algumas alternativas aqui de buscar, talvez em Facebook ou alguma coisa nesse sentido. Mas, no nosso caso, não ajuda bastante, entendeu?
para a gente aqui é super importante, na verdade. Assim, gente, a gente trabalha também com small, mas o principal mercado é middle hoje. E a gente trabalha tanto com enriquecimento via LinkedIn, que é uma ferramenta que a gente usa e que quer usar cada vez mais. O Thiagão vai nos ajudar aí, já estamos em conversa. Mas a gente tem um plugin da própria Exact, LinkedIn, que a gente usa. Hoje, banco de dados cadastral, que seria essas, como uma Nelway, Results, Econodata, a gente usa praticamente todas elas, porque para a gente é super interessante, por mais que 50%, 40% dos dados não tá errados, como telefone de contador, Outbound como a gente, hoje 70% das vendas da Exact, estou falando de 80 vendas mais ou menos por mês, originaram de outbound marketing, então isso é muito importante, esse fonte de listas, porque ela te dá uma boa segmentação, e mesmo o telefone estando errado, você tendo a razão social da empresa, você consegue ter hackzinhos bem simples para conseguir enriquecer, então é fácil de trocar, esse enriquecimento é fácil de se dar. A gente tem um LDR, que é um profissional que basicamente ele fica pegando essas listas e enriquecendo, ele trabalha só nisso para passar para o time de pré-vendas, para que o time de pré-vendas atue no outbound em cima disso, né? Então, e hoje, o que é proveniente do inbound marketing, a gente acaba não trabalhando tanto com enriquecimento nesse prévio, né, a ligação. Então, eu acho que o que falou de ter muita informação sobre o cara antes, para a gente é muito importante, porque quando você trabalha com outbound, normalmente o teu roteiro, teu discurso, teu spin inicial, né, ele vai derivar de um primeiro momento de rapport, e esse rapport ele é dado normalmente por prova social, né? Então, assim, é importante que eu entenda que mercado que ele atua, o que é o produto, para que eu possa entender qual é o filtro que eu vou começar, como é que eu vou começar a conversar com ele, para eu conseguir ser um pouco menos interruptivo e um pouco mais interessante para abrir uma conversa. Então, a nossa primeira conversa é normalmente um discovery call, né, que o pré-vendedor vai fazer. Esse pré-vendedor vai ligar para ele e vai fazer um diagnóstico. Eu gosto muito, o Iaco fala muito isso, né? Então, assim, as perguntas são mais importantes as interrogações são mais importantes que as exclamações para a gente, né? Então, a gente dá um time, a resposta é muito rápida, eu entro em contato com ele muito rápido, o que chega do inbound, vamos dizer assim, hoje o Exact é conectado com uma RD ou com uma HubSpot, mas com a RD no nosso caso, e aí está no workflow já para alguém estar ligando em tantos minutos, aí eu já vou ligar e aí a gente já começa a fazer esse atendimento, isso tem que ser muito rápido, mas depois a condução disso, eu não tenho tanta pressa assim, vamos dizer assim. Na condução, eu estou muito preocupado em extrair os dados de maneira extremamente completa antes de começar a falar qualquer coisa de vendas com esse cara. Até a venda é muito bem feita e o meu churn se mantenha minha perda de clientes se mantenha muito numa proporção boa que eu tenho hoje. Então, assim, quero melhorar, óbvio, a proporção, mas o controle está muito na entrada, no fluxo de entrada de vendas. Então, essa é uma preocupação grande nossa. Basicamente, assim, enriquecimento de dados importantíssimo para a gente. Tempo de resposta para o inbound marketing muito importante. Para o outbound marketing é muito importante que eu consiga cravar os compromissos, né? Então, se eu cravei um compromisso com ele de ligar às 2 ou de ligar amanhã, é importante que eu tenha e que eu consiga fazer. A gente faz 6 a 10 tentativas até descartar um lead em horários diferentes, períodos diferentes. Isso tudo está no workflow, isso tudo é automatizado, vai gerar um playlist na ferramenta para que ele saia ligando, e isso é bem importante para a gente também. Show de bola. Animal. Então, cara, a gente, nos projetos que eu acompanho, a gente já testou algumas ferramentas, né? Até bati um papo com o Theo sobre isso. E a qualidade do dado de boa parte das empresas é bem desafiador, dependendo da indústria que você está, principalmente porque a fonte que o pessoal mais consome é a fonte da receita, que normalmente vem o telefone do contador e o e-mail do contador, que não adianta tanto no processo de prospecção. Uma coisa que a gente tem feito em alguns projetos é muito crawler, né? Então o pessoal falou aí do Snove, a gente está usando o App Analyzer junto com o Snove para ficar construindo lista a partir de uma tecnologia, como por exemplo ir atrás de empresas que usam o RD Station, ou ir atrás de empresas que usam Salesforce, ou ir atrás de empresas que usam o LinkedIn Sales Navigator. Então, tem sido a melhor informação, né? Porque é uma informação que a própria empresa coloca no site dela e ali você tem uma segurança maior. O próprio LinkedIn é uma boa fonte de informação, porque o próprio usuário atualiza o dado dele, né? Tem projetos que a gente está usando o Lucia, né? Que é um plugin lá, mas
Eu já vi algumas empresas que têm problemas com compliance que não puderam usar, né? E a gente sabe que está vindo ali a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai tornar todo esse processo um pouco mais complexo. E a gente também tem projetos que a gente está usando o pessoal da UpLex, né? Para fazer essa validação de informação. Eu concordo com o Theo que, putz, isso é fundamental. E esse hackzinho de usar um time para ficar minerando a lista e tal, isso dá muita produtividade para o SDR. Tá? Eu já vi tanto gente fazer como o Theo faz, de usar o estagiário ou menor aprendiz e tal. Ou então você usar assistente pessoal, né? O próprio Josh lá da BFMD fala muito de você terceirizar. Então, dependendo do que você for fazer, dá para, sei lá, eu já criei lista com mais de 1.400 empresas gastando menos de R$300 no Workana, né? Então, é uma boa e eu acho que assim, os caras que melhor estão fazendo, o próprio Juliano lá da Uplex, o Theo, tem ser humano fazendo esse trabalho de minerar, entendeu? Então, o cara que resolver esse problema vai ganhar muito dinheiro, mas ainda não vi alguém ainda tipo fazendo isso de maneira sensacional. A gente tem o pessoal da Nova Vida Tecnologia, da plataforma Next, inclusive é patrocinador da Growth Machine, e também tem um trabalho bem legal, mas eu percebo que tem um desafio de indústria, que na informação que você está buscando, dependendo da indústria, você vai ter um dado bom, dependendo da indústria, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Boa. Até nesse sentido, a gente lançou um material de software se eu não me engano, são 8 empresas que fazem parte do hall das que mais cresceram esse ano, no primeiro semestre. Nossa, né? São empresas que cresceram acima de pelo menos 2, 3 vezes no primeiro semestre. E aí esse material, quase todas elas, dessas, não são 6, desculpa. Das 6, 5 usam LDR, então é interessante. E dessas 5 que usam, se eu não me engano, são 4 que compram base para fazer outbound marketing. Então, assim, com certeza são ferramentas. Isso para a gente é tão notório. Hoje, nos clientes da Exact, a gente tem tanto uso de compra de listas que a gente vai anunciar provavelmente aí nos próximos meses a compra de uma empresa dessas, de listas, a Exact está comprando. E aí, para solucionar um pouco dessa questão de erro de cadastral, a gente vai ter, hoje são atualmente mais de 7 mil usuários simultâneos ligando por dentro da Exact, mais de 1 milhão de minutos mês. A gente vai ter essa parte de limpeza de base colaborativa. Então, a gente vai tentar fazer um pouco de melhora disso através da colaboratividade, né? Colaboração de todo mundo que quiser, que estiver disposto a colaborar e que, claro, que tem um benefício por isso, que a gente pretende ter uma base melhor, mas a base normal é aquilo mesmo, 50-50, 40-60 de erro e normalmente esse 50% é o telefone do contador mesmo, mas a partir disso você consegue fazer bastante coisa. Tá, tô mutado. Não, maravilha. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente vai discutir no evento também, semana que vem. Os aprendizados de pré-venda, de prospecção no Brasil. Nos Estados Unidos, dado é abundante. Aqui a gente ainda não tem essa qualidade de dados. Como o Thiago falou, como o Theo falou, a gente ainda precisa usar muita gente. E começa a crescer esse movimento mesmo da função LDR, de pessoas especializadas nisso, né? Em construção de lista, com qualidade, para a gente ganhar especialização e produtividade aí na prospecção. Show de bola. Roberval, você tinha um terceiro ponto que você queria compartilhar com a gente. Cara, o terceiro, ele é bom, acho que tanto para o vendedor quanto... Na verdade, é bom para o vendedor, é bom para o gestor, é bom para a empresa, que é a parte de previsibilidade. Então, a partir do momento que a gente tem o processo rodando, você já tem uma geração de lead constante aí, você já sabe o que cada vendedor consegue entregar, você começa a ter uma forma de previsibilidade de forma automática, né, através de automação. Então, qual que era o maior desafio? Essa primeira coisa, aquela pergunta que a gente faz para todo gestor, ele fala que quer, né, tipo, como você sabe se o vendedor vai bater ou não vai bater meta sem ir pelo achismo, né, sem ir pelo feeling, né? Então, acho que a parte mais importante é você ter dados desse cara de forma estatística. Você sabe como que esse cara trabalha, você sabe cada etapa como que ele faz, e a partir do momento que você começa a ver o comportamento dele, automaticamente você começa a ter previsibilidade.
Como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa é, eu olho a taxa de avanço por etapa, né, o quanto que esse cara consegue avançar em cada uma das etapas. A partir daí, eu pego a quantidade de negócios que ele tem em cada uma das etapas e começo a fazer a conta de, cara, se esse cara está na primeira etapa, então, por exemplo, no nosso caso aqui, tem vendedor que tem a taxa de conversão total do funil de 18%. Então, o cara da primeira etapa, ele tem 18%. Ele avança aquela etapa, então ele passa a ter, por exemplo, 25%. Depois ele avança, passa a ter 50%, até ele chegar na última etapa lá de pagamento, que hoje gira em torno de 97% de chance do cara fechar quando ele chega na última etapa. Fazendo isso, eu tenho o dado de cada... Então, hoje o que acontece para a gente ter previsibilidade todo dia eu bato uma foto dessa etapa dos últimos 30 dias de performance desse cara, olho quanto que ele tem e começo a prever isso. Então, a previsibilidade está baseada no que ele tem de oportunidade no pipe, com as etapas que ele tem, mais o que ele já fechou e o que ele tem para fechar. Então, hoje eu tenho um dashboard aqui que mostra, esse cara já vendeu, por exemplo, ele tem uma meta lá de 3 mil de recorrente mensal que ele tem lá, ele já fechou, por exemplo, R$800, então isso já está garantido, falta 1.200. Desse 1.200 ele tem, por exemplo, mais 2 negócios na última etapa, 400, então 97% de chance que ele tem de fechar. E o que ele ainda tem em aberto em todas as outras etapas, a gente faz a estatística e fala, cara, esse cara tem lead suficiente e com etapas de avanço ok, que ele vai conseguir bater meta ou vai superar a meta, ou não. Se ele não tiver, o que esse cara precisa é começar a prospectar. Então começar a puxar a lista de perdido que ele já trabalhou, começar a pedir indicação, ligar para cara que ele já falou uma vez que não deu certo e ele lembra disso. No nosso caso, a gente vende muito mais para a segunda loja, então o cara abre uma ótica, depois de alguns meses ele abre outra, então o cara já vai vender, eu já sei que ele já tem mais loja, então eu já marco um follow-up para ele para daqui 3, 4 meses, que é o tempo que ele gasta para estruturar uma loja e abrir uma outra. Então, quando o vendedor faz isso, ele tem muito mais chance de bater meta. A gente fez um estudo de ver qual que é o percentual que vem. Então, eu tenho um percentual da venda que acontece quando o cara cai, que a gente chama de primeira loja aqui. Então, praticamente de 30% a 40% da venda do cara é o cara que cai um mês. Depois já tem um outro percentual, que é mais ou menos esses 20%, 30% também, que é o cara do perdido. Então, tipo, cara, eu dei um perdido nesse cara, estou fazendo um follow-up futuro com ele, às vezes não é o momento, ele não está abrindo a loja agora, ou ele não entendeu ainda, ele não estava no momento de compra, ele é o famoso, estou dando só uma olhadinha, não tem urgência ainda para mudar. E o outro também é a questão do cara que, tipo, cara, já tem outra loja, vou dar mais um próximo passo. Quando eu junto tudo isso, o cara supera a meta. Se o cara fica dependendo só do que vem do inbound lá e não prospecta, provavelmente esse cara não vai bater meta. Então eu tenho um dashboard e falo pro cara, olha, tá aqui, você precisa correr atrás, senão você não vai conseguir bater meta esse mês. Então, quando você automatiza isso, não precisa fazer conta, o que o gestor vai fazer, no final das contas, cara, esse cara precisa de mais lead, o que eu tenho que cobrar ele é prospectar. E a mesma coisa ele vai fazer isso, ele vai olhar e falar, cara, eu tô vendo que meu pipe tá esvaziando, né? Tipo, queimei os caras lá, não consegui trabalhar direito com o cara, trabalhar urgência, identificar o problema dele lá. Eu preciso trazer de novo esse cara para ver se eu consigo vender nesse segundo momento. Roberval, você tem esse slide seu? Que eu acho que o visual, nesse caso, ajuda pra caramba. Eu achei sensacional daí compartilhando com a gente, porque eu acho que a gente, às vezes, como gestor, a gente é meio preguiçoso, né? A gente pega uma taxa de conversão, olha para o nosso pipe, eu tenho 50 dias no pipe, minha taxa de conversão global é isso, a gente tenta fazer uma conta e essa conta não fecha, né? Eu acho que você fez, que foi sensacional, ainda automatizado, ficou muito legal. Foi realmente entender as taxas de conversão, dependendo do estágio do processo que ele está, entender essa taxa de conversão da recuperação, ou seja, você quebrou tudo individualizado por vendedor, e aí realmente se criou um panorama para ele, um dashboard que facilita muito ele entender em que estágio que ele está. Uhum. Quando você puder compartilhar aí com a gente. O André está perguntando qual que é o produto. Produto que fez isso? Não, você, né? Fui eu mesmo. Na verdade é o seguinte, o que eu faço tudo isso aí realmente já é automatizado, mas o que eu faço para gerar o dashboard chama Clipfolio. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá vendo aí? Tá. Então, aí aqui, cada vendedor eu tenho, como nós estamos no começo do mês,
Mas a identificação aqui é tipo, o verdinho é o que eu já vendi, o que está em laranja é que está na última etapa, e aqui é o que eu tenho de lead. Então, por exemplo, eu tenho lead suficiente para estar acima da meta do que eu tenho da minha meta de hoje. A linha aí é a meta. Isso, aqui é a meta do dia. Então, por exemplo, aqui no caso eu teria que estar com 26% de ganho. O que isso significa? Que eu já passei 26% do tempo do mês. Então eu deveria estar aqui. O que acontece nesse caso aqui? Eu não tenho lead suficiente. O verdinho aqui mostra que eu já fiz um tanto, eu tenho uma quantidade, mas eu tenho lead ainda no pipe para poder passar. Se eu pegar esse outro caso aqui, por exemplo, minha meta está aqui, então o que eu já fechei, eu estou com realmente o resultado em dia. Então, eu estou acima da meta aqui, eu estou com 27% da meta. E eu tenho lead suficiente aqui para estar na frente. Ou seja, se eu pegar todos os leads com a probabilidade que eu tenho aqui, eu vou chegar, por exemplo, nesse caso aqui, a R$ 1.839, com base na estatística que esse cara tem. O que vai acontecer? Para eu chegar nos 3.000 finais aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso vou ter mais oportunidade ao longo do mês, obviamente, do marketing lá, mas prospectar em cima disso. Então, aqui fica muito mais fácil. Eu bato o olho aqui e falo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, entendeu? Show de bola. Acho que previsibilidade é o desespero de todo dono, de todo gestor, de todo vendedor, né? E é muito legal a sistemática que você criou e como você usa a tecnologia para suportar isso aí. A gente viu receita previsível, né? A previsibilidade está no centro aí das principais discussões e metodologias. Queria chamar aí também Theo e Thiago sobre Alcânia. Parece card da seleção do FIFA. Queria saber o que vocês usam aí em termos de processo e tecnologia para ganhar previsibilidade na ponta. Cara, eu acho que, assim, a gente tem uma previsibilidade muito boa aqui na Exact, né? Os últimos 12 meses a gente bateu 11 meses meta, e não foi assim 11 meses que a gente superou o meta um monte, a gente bateu com um range de 5%, então, e quando a gente não bateu foi 5% para baixo também, então a gente felizmente consegue ter uma previsibilidade extremamente elevada, né? Eu acabo não olhando tanto individualizado, né? Claro, hoje o coordenador lá de venda, o cara que está mais lá embaixo, ele olha um pouco mais one-on-one, mas essa previsibilidade se dá mais pelo todo aqui no Exact. Então, a gente olhando em engenharia, eu normalmente o que eu faço é não concentrar o que eu preciso na mão de uma pessoa, vamos dizer assim. Eu concentro na mão de um processo. Então, eu tenho um processo de marketing que tem que estar gerando X levantadas de mão e Y leads ativos. Isso aqui eu sei que vai abastecer os pré-vendedores e vai dar munição para que eles façam X reuniões qualificadas. Com essas X reuniões qualificadas, eu sei que eu tenho uma conversão média dos meus vendedores. Aí eu deixo, claro, um coeficiente sim de merda, mas com a conversão média dos meus vendedores, eu consigo matar a venda. Então, a engenharia reversa. Eu vou olhando para trás no meu funil. Eu gosto muito de poucas métricas, né? Então, acho que tal qual um chão de fábrica, tu tem KPIs, né? Então, tu mistura o KPI nada mais é que uma mistura de métricas que vai te gerar aquela métrica padrão, que depois, se ela estiver dando merda, tu vai para baixo, né? Então, ela tem que acender a luz vermelha. Então, assim, por exemplo, o mês que a gente não bateu foi porque a gente quis mudar um processo de passagem para mão, de descarte, na realidade, do pré-vendedor, e a gente começou a deixar o funil, o número de leads em cada pipeline de pré-vendedor para ligar menor. Então, quando a gente deixou esse número menor, a gente entendia que ele ia estressar um pouco mais a base. E aconteceu que ele não estressou essa base, isso diminuiu o número de agendamento, que lá no final diminuiu o número de vendas. Então, é muito fácil de detectar onde é que está o erro e onde é que não está, onde é que está o gargalo, né? Então, a gente acredita muito nessa divisão de tarefas aqui na Exact. Eu tenho um cara que é muito bom para fazer marketing, um cara muito bom para prospectar e abrir, diagnosticar e marcar reuniões, um outro cara que é muito bom para fechar, persuadir e matar a venda. Então, assim, hoje a conversão do Exact lá na ponta vai variar de 20% a 33%, mais ou menos, dos vendedores lá na hora da venda, de reunião para venda. De cada 3 reuniões, um faz venda. O ticket da Exact é bastante elevado. Com 8 vendedores, a Exact vai estar fazendo 120, 100 e poucas vendas. É um volume muito bom, porque a gente tem muito o trabalho de base, né? Então, é tudo feito antes. Hoje, a Exact, por exemplo, a Exact trabalha com uma proporção
que chega a 4 pré-vendedores por vendedor, 3,8 pré-vendedores por vendedor. E o custo de aquisição de cliente no final fica extremamente equilibrado. Cada R$1 que eu boto, eu tiro mais que R$4 lá na ponta. Então, assim, eu não acredito muito na métrica de mas a equipe está grande ou está pequena. Eu sou uma métrica muito financeira. Então, assim, mas a equipe está grande, mas está pequena, mas quanto tu gasta e quanto tu traz com aquela equipe. Então, eu acho que isso é um KPI extremamente importante. Então, isso a gente tem batido também e meta. Minha meta está muito mais aqui do que no volume, tá? Então, assim, essa é mais importante para mim 2 métricas principais, que é LTV sobre CAC e SQR, né? Que é a quantidade que eu tenho, quanto é que eu consigo botar para dentro versus quanto eu tenho incapacidade de segurar dos clientes. Essas 2 métricas que me indicam muito mais crescimento que se eu estou batendo meta de venda ou não. Então, assim, a meta de venda ela é secundária. Mas a gente tem batido a meta de venda e acho que é muito por causa desses processos mais macros. Legal. Então, assim, a gente entende muito que tem um fluxo que tem que acontecer. E aí, se tu garantir que esse fluxo aconteça bem, lá no final vai dar tudo certo. Show. Tiagão, até só bem rapidinho, Bounds. A gente defende muito isso também, porque na nossa visão, assim, qual é o problema de quando tinha um vendedor só, tá? Vendedor fazendo tudo. Acontecia muito que quando esse cara estava tentando fechar as vendas, ele não estava prospectando. Aí o que acontecia? Ele não matava o número de vendas que ele tinha que matar, aí ele tinha que correr que nem um louco em prospecção atrás. Ele ficava nesse gato e rato, assim, sabe? Tipo, cara, agora eu prospecto, agora eu vendo, agora eu prospecto, agora eu vendo. E a própria expertise dele, eu tinha caras que prospectavam muito bem, mas vendiam mal, então eles tinham dificuldade. Eu tinha cara que vendia bem, mas abria mal, prospectava mal. Então, quando a gente dividiu em 2 motores, nenhum dos 2 nunca para, né? Então, assim, se o meu pré-vendedor não veio hoje, tem outros, e aí o motor vai estar girando, e o vendedor vai estar recebendo, vai estar girando lá na ponta. Então, essa previsibilidade se dá também porque tu tem máquinas que o tempo inteiro ficam acontecendo. Eu ia perguntar para o Tiagão se geração de demanda qualificada é o grande gargalo para a previsibilidade. Total. Mas, assim, na verdade, a geração de demanda ela é sintoma, né? De não qualificada, ela é um sintoma de uma não definição do perfil de cliente ideal. Se você definiu bem, você fez o caminho inverso, vai acontecer lá. O que acontece é que a galera quer pular etapa, né? Ninguém gosta de fundação, né, cara? Porque a fundação você cava e ninguém vê, né? Agora, você botar processo, você botar ferramenta, você começar a ligar, você começar a correr atrás que nem maluco, parece que você está fazendo alguma coisa, mas não necessariamente movimento significa evolução. E esse é o problema das maioria das empresas que se frustram ao tentar colocar um processo de prospecção outbound para funcionar. É aquela resposta que dói, né? Quando você pergunta, qual é o teu perfil de cliente? Todo mundo. Fala, puta que pariu, todo mundo não dá, velho. Oi, Thiago, até me lembrei. Tem uma pior que qual o teu ticket médio? A pessoa fala, varia. Varia. Oi, Thiago, eu me lembrei até, desculpa interromper rapidinho, me lembrei da nossa reunião que a gente teve com um cliente lá na Exact ontem, que a gente estava falando sobre isso, inclusive. O volume não estava adequado, mas a qualidade estava muito alta e lá no final o resultado estava vindo super legal. Então, assim, nem sempre o volume ele representa a qualidade, né? Ele é importantíssimo, mas o apreço pela qualidade do processo, por cada métricazinha, ele representa, às vezes, muito mais previsibilidade que o volume em si. Total. Não, e até fazendo um gancho e uma pergunta que eu queria fazer, assim, galera, tem 37 pessoas aqui na live. Eu amo o Bounds de coração, assim. Esse menino, só pra você ter uma noção, a namorada dele tem ciúme de mim, não é isso, Daniel? Pô, te encontro mais do que encontro ela, cara. Nas últimas semanas a gente se encontrou em 3 cidades diferentes. Pois é. Isso não foi proposital. Não. Eu não fui nenhuma delas para ver o Bounds, mas a gente acaba se encontrando sempre. Mas, galera, assim, 2 coisas importantes. Primeiro que eu queria saber, de quem está aqui, quem já confirmou presença no Vendas B2B, coloca eu, tá? Só para a gente ter uma noção de que já está confirmado. Cara, o que eu estou preparando de conteúdo para compartilhar lá é exatamente isso que o Theo falou. O que a gente fez nesse projeto, nesse cliente especial, que é meu e da Exact Sales? Eu usei o que tem de mais avançado, né, em estratégia de construção de lista e crawler, que permite com que a gente tem um desafio muito grande. Assim, Dinorá está presente, executora sensacional, está fazendo um projeto absurdo, a mulher está revolucionando aquilo lá. Pô, sou fãzaço dela. Mas como eu não tinha muita informação, Theo, do perfil de cliente ideal, por ser uma unidade de negócio nova, eu tinha que pegar um cara que já estava educado, que estava preparado e estava frustrado.
eu tinha um desafio muito grande de entregar resultado rápido, porque é um projeto dentro de uma empresa mais tradicional que eles precisam ver ROI, senão eles param de investir. Então, o que eu vou fazer? Eu fui exatamente na base de quem investiu em ferramenta de automação e não estava tendo resultado. Fazendo uma combinação de sites que têm o script da Resultados Digitais instalado, mas que estão ou com tráfego baixo ou não estão com o blog atualizado. O que eu faço? Matador, assim. Toda vez que a gente aborda, a gente pega um cara com alto nível de dor, né? E com uma capacidade de investimento boa, porque ele já investiu numa ferramenta de automação e não está vendo resultado. Então, é um cara que está com o dele na reta. Ele tem um nível de urgência grande. Então, para minha palestra lá do B2B, tá? Eu vou trazer exatamente o que nós estamos usando como estratégia de construção de lista, tá? E tecnologia para fazer com que você ache o cliente que tem a maior dor, ou seja, que está mais desesperado e que seja mais fácil você conseguir criar um canal de conversa com ele. Então, assim, Thiago, pode falar. Aproveitando o jabá também, a minha vai complementar, porque vai ser mais ou menos isso. A minha vai ser como é que a gente consegue usar novas tecnologias em empresas tradicionais, né? Então, assim, tô encantado com o trabalho que está fazendo lá com eles e a Exact, prazer estar participando também. E eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente está conseguindo fazer isso dentro de empresas e junto a empresas como SAP, como Multilog, como Unimed, por aí vai. Vai ser do caralho também. Animal. Não, e o Kanner comentou aqui, né? Porque do B2B do ano passado, depois da minha palestra, o presidente da América Latina do LinkedIn me deu 22 e-mails pedindo a exclusão do meu perfil. Dessa vez, provavelmente eu vou ser preso. Não vai ser exclusão do perfil. Não, show de bola. Só não deixa ele saber que tu vai me ajudar. Aí tá tudo certo. Fechado. Só pode ser preso depois, viu, Thiagão? Antes não. Contando contigo lá. Depois do happy hour, né, Baldi? Segunda-feira, né? Deixa o final de semana pra gente comemorar também. Galera, queria abrir aí para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta específica para os meninos, fiquem à vontade. O objetivo desse formato é vocês interagirem. Então, o microfone está aberto aí para dúvidas. Tô achando essa galera muito tímida, mano. Será que o povo está dormindo? Pô, eu posso fazer uma pergunta pro Roberto? Pode. Ô, Roberto, é que eu fiquei com uma dúvida. Qual é o ticket mais ou menos da... Não vale, varia, hein? Qual é o ticket mais ou menos do pagamento? Assim, médio, assim. Fica de médio R$200. Ah, tá. Show de bola. Eu acredito muito nisso. Assim, eu vou falar uma coisa. Do caralho o trabalho que está sendo feito, que o Roberto apresentou. Cara, achei muito foda, não conhecia. E eu acredito muito que existe o adequado para cada tipo de vendas. Não existe uma fórmula mágica. Exact não é sucesso para todo mundo, RD também não é, Pipedrive também não é, nem Salesforce. Não faz sentido para todo mundo nenhuma desses caras e nem nenhum desses processos, nem inbound, nem outbound. Só que eu acho que, por exemplo, olha só, a gente tem um ticket de R$200 com um foco muito bem definido. Porra, foi para inbound e foi para low touch, né? Ou seja, muito rápido, atendimento rápido, uma pessoa e, cara, do caralho, tá ligado? Tu é 200, tem que dar volume, tu consegue fazer escala, porque provavelmente o cara tem uma ótica, tem 4, tem 5, então tu consegue fazer esse trabalho de expansão. E aí, pô, isso é ser certeiro. Eu acho que uma das coisas que eu bato muito na minha palestra é isso, assim, sabe o cara que, assim, ó, eu gosto muito de dar um exemplo, o cara que tem 2 meses de vida em caixa, eu tenho dinheiro para 2 meses. Aí que estratégia de venda que eu escolho? Aí ele vai lá e escolhe inbound marketing. Cara, esse cara vai falir, porque ele vai demorar 8 meses, 1 ano e meio, e para começar a ver a cor desse dinheiro. Então, assim, não é por aí o caminho. O caminho dele talvez seja uma estratégia de ROI mais rápido. Pô, ele precisa primeiro explorar network, depois ele vai explorar cold call, para depois ele começar a... Então, assim, a gente tem que ser inteligente no que usar e quando usar. Tem gente que está querendo... Eu brinco nas mentorias que eu dou. Um dia desse eu estava dando uma mentoria para uma empresa. Eu estava acostumado a dar mentoria para a Endeavor. Aí eu fui dar mentoria para a CIF, que é a associação daqui. A empresa era muito pequena. E a empresa queria saber como é que eu metrificava meu CAC, meu LTV. Eu falei, cara, primeiro vende, cara. Primeiro descobre quem é teu cliente ideal de compra, descobre se o teu produto está adequadinho, como é que é a tua capacidade de retenção.
depois tu começa a olhar outras métricas mais avançadas. Então, eu gosto muito, como a gente está falando de coisas muito avançadas, eu gosto muito de fazer esse contraponto, assim. Cuidado com a hora certa de olhar cada coisa e cuidado porque não existe fórmula mágica em venda. Existe o adequado para cada tipo de situação. Parabéns, Roberto, do caralho, o case. Não, e o que eu acho sensacional no Roberto é que, para mim, é mais difícil você montar uma operação de ticket médio relativamente baixo e alto volume, porque a complexidade, né, é igual a linha de produção, né? Na indústria, quando você escala a produção, tudo fica mais difícil. Né? Timing é pior também, né, Thiago? Demora mais o ROI, né? Então, assim, ele tá mais alongado. Então, o teu fluxo de caixa ele dá um descasamento que é forte. Uma coisa é o seguinte, toda vez que eu falo sobre essa questão de processo, automação, né, tem que lembrar que o sucesso do dia para a noite aconteceu em 2016, começando lá, faz uma coisa, vai, liga, tal. Pra você ter uma ideia, a gente foi rodando isso. E eu tenho estatística, eu estava tirando recentemente, desde 2017, tipo, tentando achar mais padrão de cara que bate meta, quem que não bate meta, o que o cara faz. Então, isso leva muito tempo para chegar no estágio de automação. Não adianta nada você querer automatizar um processo se você não tem nenhum processo. Não adianta nada você querer ter previsibilidade se você não sabe nem o ciclo médio de venda que você tem. Então, chegar nesse estágio aí, a primeira coisa você tem que ir um degrau depois do outro. E uma outra coisa importante também é o seguinte, a partir do momento que você desenhou esse processo, por exemplo, no nosso caso, a gente começou lá atrás fazendo cold call, lista, isso é normal. Agora que a gente vai voltar e falar, cara, agora que eu tenho um canal ok rodando, e falar que tem um canal rodando ok tem quase 3 anos, né, um canal mais previsível que é o inbound lá, a gente vai dar um próximo passo, que é pegar um SDR, começar a prospectar e tipo, cara, não sei nada desse negócio, né, tipo, basicamente eu vou ter que aprender a fazer isso aí. Imagino daqui 6 meses. Conheço uma empresa que pode te ajudar, depois te apresento. Ou vou contratar uma consultoria, né? Já tem uma combinação boa aí. Ô, pessoal, Roberto, contigo só trabalho se tiver equity. Eu acho que vai vir uma pergunta aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Fala, André. Boa noite. Boa noite, pessoal. André, Big Force. Para ticket para outbound e ticket para inbound, tem uma régua? Não tem? Tipo, acima de R$1.000 eu trabalho em outbound, abaixo de R$1.000 eu trabalho em inbound. Como é que vocês têm percepção sobre esse tipo de métrica aí? Se existe CSP? Segura a xícara, não salta. Cara, eu acho, na minha opinião... Rapidinho. O Theo responde sobre o ticket médio, eu falo sobre a xícara, beleza? Se fosse copo de cerveja era mais fácil, né, Thiago? Mas para todos nós. O seguinte, cara, eu não acredito que existe um volume, um ticket. Quando eu perguntei para o Roberto, é porque eu já entendi as outras características, tá? Por exemplo, ele tem um que a gente chama de addressable market. Ele tem um mercado endereçável que ele não é tão grande. Então, assim, ele fazer o outbound no mercado endereçável dele, por exemplo, pode ser que não seja a melhor das estratégias para perpetuidade. Agora, quando eu tenho um mercado endereçável maior, o outbound funciona melhor. Então, assim, tem uma série de fatores que fazem com que tu entenda que uma coisa é melhor que a outra. Então, assim, no meu entender, o ticket é uma das principais dessa série de fatores. Mas mais que isso, o LTV, que tu vai multiplicar o ticket pelo período de permanência médio desse cara contigo. Então, por exemplo, se o meu ticket é 200, mas o cara fica 5 anos comigo, eu posso gastar muito se eu tiver fluxo de caixa. Entendeu? Eu tenho dinheiro para sustentar esse tempo que vai demorar para voltar isso, o payback vai ser longo, mas beleza, cada R$1 que eu estou botando, no final eu vou tirar muito. Então a conta é um pouquinho mais complexa que isso, assim. Mas eu acho que o ticket é importante. O inbound, ele é muito interessante como estratégia principalmente para fazer crescimento, crescer sem precisar multiplicar tanto assim teus investimentos. O outbound, normalmente, para tu crescer 2 vezes, tu vai investir 2,1, 2,2 vezes. No inbound, pode ser que tu tenha, se tu fizer muito bem feito, seja 1,8, 1,7 vezes que tu precisa para multiplicar. Então, assim, isso é interessante. Então, assim, depende muito do teu objetivo, do teu momento. Por exemplo, cara, eu estou no momento de início de empresa, o outbound é muito interessante. Eu estou no momento de escala de empresa, o inbound começa a ser interessante. O híbrido é extremamente interessante, a Exact hoje é híbrida. Apesar de a grande maioria vir de outbound,
O inbound hoje faz seus 15%, 10 a 15% das vendas. Então, assim, invisto muito em inbound, também porque ele pode te ajudar, inclusive, na tração do outbound. O inbound, um trabalho bem feito de inbound, ele te ajuda a melhorar as conversões de outbound, inclusive. Porque te ajuda a ter material de tração na hora de conversar lá. Então, assim, cara, são estratégias que normalmente elas vão ser sinérgicas, mas cada uma tem seu tempo de botar. O Rigonati fala muito disso, né? Tem que achar a tua Normandia, lá, o que é a tua água limpa, investe nela primeiro, daí depois tu começa a equilibrar. Então faz o teu pod principal, e aí, como o Roberto tá falando, agora ele vai começar a prototipar um novo pod. Esse novo pod dele é o outbound. Aí ele vai ter que ter um tempo de venda um pouquinho maior, provavelmente. O investimento, ele talvez mire tickets. Então ele vai fazer o outbound para óticas de no mínimo três lojas, por exemplo. Aí, porra, aí começa a ser mais interessante, que é 200 vezes 3. Aí a coisa começa... Então tem uma série de variáveis que podem ter no meio desse caminho. Top, Theo. Obrigado pelo feedback. Show. Pô, que bom, cara. Espero ter ajudado. Eu sou fã de vocês, meu. Acompanho dos 3 aí. Coisa boa. Acho que o Kanner tinha uma dúvida também, Kanner. Entra aí, cara. Faz sua pergunta. Mostra seu rostinho lindo. E aí, beleza? Beleza. Tá, estão me ouvindo bem? Estamos. Você tá num ônibus, cara? Em delay. Vamos lá, eu vou... É um paraquedas? Isso? Não, eu vim pra Vila Madalena tomar uma. É um paraquedas. Pô, que inveja! Seguinte, tô começando a construção do meu time de Inside Sales agora na The Checker. Eu tenho a missão de contratar nos próximos 30 dias 3 account executives bilíngues que falam inglês e português no Brasil para fazer vendas para o mercado americano, canadense e o UK também, né? Inglaterra. Essas primeiras semanas estão sendo parto para aquisição dessa galera. Eu tô sofrendo pra caramba, porque vem uma galera muito difícil de conversar. Desculpa, quem eu já conversei. Mas eu sinto que eu tô gastando muita energia trazendo gente qualificada para o processo de seleção do que pessoas que poderiam estar vindo para o meu processo de seleção. Eu quero saber de 2 coisas. Vocês que eu tenho tudo que é uma preocupação da empresa de vocês. Como eu fazer uma aquisição de talentos legais de Inside Sales para The Checker, por exemplo. 2, como roubar o melhor vendedor do meu corrente. Eu não sei se eu conto, de graça. Você paga cerveja? Não tem almoço de graça nessa vida, né? E, cara, eu tô cansado de trabalhar por cerveja pros outros, vocês me devem, vamos cagar. Cara, assim, a parada que mais funcionou, tá? Inclusive eu vou fazer ela de novo, porque estou precisando de mais vendedores. É fazer tipo um gamification no LinkedIn, falando assim, quem foi o melhor vendedor que você já trabalhou, marca nesse post, tá? Tipo, tive 300 comentários, dali saiu um pipe de contratação absurdamente lindo, mas você vai ter que fazer em diferentes línguas, né? E fazer com que pessoas relevantes do mercado que você está falando interajam com a publicação para que você consiga ganhar alcance da galera relevante. Eu adoro fazer isso. Cara, a gente na Exact tem como cultura muita formação do vendedor. Então a gente pega o vendedor, ele vem realmente um pouco mais júnior quando ele vem para a Exact, mas a gente tem processo muito bem estabelecido. Então eu me preocupo muito com o processo, de novo, batendo nessa tecla, né? Eu vendedor, eu nunca tirei de outra empresa, normalmente eu pego o cara que realmente... essa seleção é muito mais por perfil do que por histórico para mim. E eu tenho uma dica para te dar, que é conversar com o Elton Miranda da Content Tools, que é um cara que talvez possa te ajudar a entender esses mercados aí, porque ele acabou de fazer uma transição legal para os Estados Unidos e comprou lá, se associou na Growth Hacking, que tem muita base de conhecimento. Exato, que tem muita base de conhecimento. Eu acho que pode ser uma boa dobradinha aí para te dar algumas dicas nesse sentido. Mas, cara, o processo, principalmente nos Estados Unidos, ele é muito parecido com o processo que a gente está falando aqui. Os Estados Unidos, ele é aderente à prospecção outbound,
ele é aderente a processos, ele é aderente a... Então, assim, acho que não tem tanta diferença assim, a não ser uma pessoa bilíngue. Tu não precisa de uma pessoa tão sênior assim para vender alguma coisa lá. Boa, valeu. Show de bola, gente. Mais alguma dúvida? Opa, o Lúcio levantou a mão. Lúcio, quer fazer uma pergunta? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo legal aí? Boa noite, estamos te ouvindo. Fui tem uma empresa aqui em Florianópolis, né, Pesco Automação. Fui num evento lá no Oeste aqui catarinense. O Theo tava lá palestrando e passando um pouco mais do conhecimento dele. Muito boa palestra. Fala, Lúcio. Tudo bem, cara? Lembro de você, cara. Foi difícil chegar nele, rapaz. Assim, ele acabou a palestra lá e a galera foi pra cima. É uma celebridade o cara também. É porque tu não viu o Thiago, cara. O dia que tu acabar uma palestra do Thiago e tu conseguir falar com ele, tu me conta que eu não estava conseguindo até agora há pouco. Desculpa cortar. É que o Thiago, ele tá bêbado, provavelmente o Theo pega o helicóptero e vai embora. Quem dera. Gente, é o seguinte, então, Theo, vou fazer aquela mesma pergunta que eu te fiz lá de uma forma diferente hoje, para nós conversar um pouquinho e até para os outros aí também estarem colocando um pouco do parecer deles aí. Eu tenho uma empresa de automação, certo? Aqui em Florianópolis, faço projetos no nicho de automação de estação de tratamento de água e esgoto. Meu canal são empresas construtoras de infraestrutura nesse setor, né? E agora eu estou partindo para outros nichos do mercado também, certo? Eu estou há algum tempo, como já tinha falado, né, Theo, estou enrolando o nosso amigo lá a respeito de implementar qualquer coisa do tipo de vendas assim aqui na minha empresa. Na verdade, hoje eu não tenho time, quem vende somente eu, certo? Não tem time nenhum. E eu preciso escalar e melhorar isso aí. O que eu faço? A minha venda aqui hoje é praticamente são clientes indicando clientes, correto? Então, o que acontece? Isso chega um momento que eu não consigo correr mais atrás, preciso e não consigo ir atrás de clientes. Eu não sei se essa forma que vocês falam aí de implementar uma equipe, se isso daria bem correto junto da minha empresa. Porque vocês falam muito aí, eu vejo, me corrijam se eu tiver errado, muito de empresas de softwares, um ticket médio bem baixo. O meu ticket médio aqui é R$150 mil um projeto, entendeu? Então, já vendi projeto de 2,5 milhões e projeto de R$20 mil, certo? Como é que fica essa questão numa empresa igual a minha, eu estar partindo para fazer lista de clientes e uma prospecção desta forma que vocês tanto falam e põem aí nas palestras de vocês, em tudo que vocês falam. Como é que funciona isso aí para mim? Como funcionaria? Cara, muito legal. Eu acho que a gente, na Exact, a gente trabalha com tickets médios, até quanto mais elevado, mais interessante. Em alguns, quando a gente começa a entender que tu não pode, é aquilo que eu estava falando antes, a gente até respondeu um pouco da tua pergunta, um pouco antes, assim, teu pipeline, teu número de clientes que tu está trabalhando não pode ser muito elevado, porque teu pré-projeto é gigantesco, né? Tem que estudar o cara, tem que fazer um orçamento específico para ele, etc. Então, tu vai ter que concentrar muito. Num primeiro momento, eu acho que como tu tá fazendo muita coisa em paralelo, vale a pena tu começar com alguém que vai conseguir filtrar muito para entender quem que vai valer a pena tu ir lá fazer um trabalho de venda e quem que não vai, porque tem que ser muito seletivo nesse momento. O segundo ponto que eu acho que vale bastante a pena tu dar uma olhada, que a gente falou também lá atrás, é em tentar produtizar um pouquinho esse serviço. Então, assim, entender que para um nicho específico tem um tipo de consultoria tua ou um tipo de projeto teu que normalmente encaixa nesse nicho. A gente fez um trabalho parecido com isso lá atrás na Nanovetores, que era uma empresa, foi o segundo grande case assim, da Exact, e era muito parecido o cenário, porque era um cenário extremamente
ele podia fazer projetos que iam de 100 mil a milhões para esse cara, e era com uma variabilidade gigantesca de soluções. Então, o que a gente tentava entender era diagnosticar antes, para entender que tipo de projeto fazia sentido e já chegar com alguma coisa mais pronta para esse cara, para tentar reduzir um pouquinho de ciclo médio de negociação. Mas eu acho que o primeiro passo para tu escalar é que network é a primeira grande forma de tu trazer clientes, mas ela é limitada, né? Você tem o network limitado. Em algum momento você precisa sair do network. Entendi. E aí o grande problema das pessoas é que elas ficam, quando elas saem do network, elas ficam buscando a mesma conversão que elas tinham no network. Isso não existe. Então, assim, a tua conversão de rede de relacionamento, ela é muito melhor que a tua conversão de qualquer outra coisa. Então, assim, isso é impossível de ter essa conversão. E aí tu vai precisar dar volume. E provavelmente tu não é o cara que vai dar volume de prospecção, tu não é o cara que vai dar volume de atendimento para entender a dor e etc. É por isso que eu acho que faz muito sentido para ti que tenha não uma equipe de venda no primeiro momento, mas pelo menos uma pessoa, independente de exact ou não é isso que mas uma pessoa que esteja prospectando, ouvindo e diagnosticando para ver se vale a pena ou não te envolver. Até porque pelo aquele bate-papo que a gente teve, tu tá muito envolvido em projeto também. Então, assim, não tem como tu bater o escanteio e cabecear e ir para a área cabecear. Isso é humanamente impossível, né? Então, assim, eu acho que é uma área, essa prospecção é uma área que consegue replicar e dar volume para que tu vá nas negociações certas e mate as negociações certas. No meu entender, faz muito sentido. E no meu entender, tudo que a gente está falando aqui, ele não diz respeito a um ticket específico ou um tipo de empresa específico. Quando a gente fala de processo, quando a gente fala de entender processo, tem muito mais a ver com o teu momento. Então, assim, provavelmente o teu momento não é um momento de ter várias métricas, como o Roberto apresentou, não é um momento de estar preocupado com o CAC, como eu estava falando, ele é um momento muito mais de estar preocupado com o básico, que é começar a prospectar e diagnosticar e ganhar e valorizar teu tempo. Então, esse é o fator tempo, ele é primordial para ti, e porque tu está em várias áreas, então tu precisa diagnosticar muito bem para saber com quem tu gasta teu tempo de venda, que ele vai ser longo, e com quem não vale a pena tu entrar agora. Meu entender é esse. Beleza. Porque quando eu faço a minha prospecção, o network, 95%, 98% de fechamento, entendeu? Então, essa a minha preocupação. É normal. Eu acho que tem duas coisas que o pessoal erra muito. Uma é o pessoal querer que a conversão de uma estratégia seja a mesma da outra. Seja do inbound para outbound, são coisas diferentes, conversões diferentes, times diferentes. Então, você não pode comparar as coisas. E a segunda, eu acho que é grande, é a pessoa ficar pulando de galho em galho. Então, assim, ela começa uma estratégia, não dá tempo de maturação, então vai para inbound marketing. Com 6 meses, ela já muda para outbound. Não, 6 meses tu estava maturando a tua estratégia. Tem que esperar, tem que dar timing para ela, tem que mudar um parafuso, tem que ajeitar um parafuso. Então, a paciência é uma virtude extremamente importante em vendas, quando estou montando processo, e também o timing é outra virtude extremamente importante. Desculpa ter monopolizado a resposta. Deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitando que tu falou de timing, o que tu acha que seria esse timing aí? No meu caso só, especificamente, estou sendo bem egoísta aqui, né? Mas qual seria a tua opinião? Eu só queria fazer uma pergunta pro Bounds antes. O Bounds, o cachê que a gente combinou era até às 8. A diferença aí você vai pagar, né? Caramba! O Thiago tá demais, cara. Ele tá demais, né? Eu achei que ele tava dormindo ali, rapaz. Ele tá fechando venda, não é isso? Deve estar fechando mais venda, deve ser isso. Ele botou até uma lanterna ali, tu viu? Cara, eu não entendi. Vamos lá, vamos para a última pergunta do Lúcio, que o cachê do Thiago tá muito caro. Não, respondendo bem rapidinho, Lúcio, tu só vai descobrir teu tempo rodando, assim. Eu acho que eu seria, no mínimo, leviano de te dizer... Eu não gosto de ninguém que te promete um resultado num tempo X ou Y, que eu acho que isso é leviano. Eu acho que tu tem que prototipar, tu tem que entender teu mercado. Eu acho que isso é um processo, isso não é do dia para a noite. Então, assim, eu realmente não sou o cara que vende uma ilusão de que algo de venda vai funcionar do dia para a noite em um tempo X ou Y. Eu acho que assim, faz sentido para ti essa estratégia? Faz.
Quanto tempo ela demora para funcionar? Depende. A gente vai ter que botar e verificar e testar e vender isso. Então, acho que eu tenho cliente que em 2 semanas deu ROI e eu tenho cliente que demorou 1 ano para dar ROI. Então, assim, depende. Entendi. Beleza, então. Galera. Muito obrigado. Parabéns para todos. Prazer exato, tá? Prazer é meu, cara. Tá? Todo mundo aí tá de parabéns e continue fazendo esses eventos, enfim, passando para a gente tudo que vocês sabem e aprenderam aí. Beleza? Obrigadão. Um abraço para todo mundo. Valeu, Lúcio. Boa noite, cara. Um grande abraço. Tamo junto. Gente, o tempo tá... Daniel, rapidão. Só antes de desligar, só pegando um pouquinho, utilizando Wolverine, é a você, ousadia do meu xará ali, que está com o relógio contando já. Mas é uma dúvida que talvez seja desafiadora para todo mundo que trabalha com gestão de vendas e faz gestão de time. Vou falar rapidão para economizar um pouquinho também do relógio. Eu sou um dos fundadores da Vulp e aqui a gente não é SaaS, mas a gente conseguiu evoluir o nosso time, que começou com um vendedor trabalhando de ponta a ponta, a gente foi para o modelo SDR Closer e agora nós inventamos uma moda aqui de trabalhar um mini squad nas vendas. Então, eu tenho uma dupla autônoma que decide quem vai ser o SDR e o Closer de cada negociação, utilizando a melhor skill de cada um, alternando ali de acordo com a própria vontade da dupla. A única obrigação que existe é falar com uma das duas pessoas, porque a gente tem um ganho muito grande quando interromper esse discurso. Para não cair no caso que o Theo falou, de ficar a parte que dá mais tesão, por exemplo, de fechar o deal, né, e parar de prospectar e o funil secar da montanha russa, e também não deixar, como o meu custo de treinamento do SDR é muito alto, não deixar ele frustrado e trazer ele um pouquinho para o gostinho do fechamento. Né? Então, a gente inventou uma moda aqui de trabalhar com o pods, né, que seria um mini squad dando autonomia. Só que eu entrei numa enrascada que é conseguir os indicadores de medição de performance individuais. Alguém pensa alguma dica, alguma coisa aí para poder dividir comigo? Eu já até compartilhei isso com o Robertão, mas ainda, claro, está em evolução, é um processo que tem 4 meses, fez uma diferença bem interessante nos resultados, mas eu ainda estou com dificuldade de metrificação individual. Então vai deixar alguém falar? Deixar essa bomba aí para os meninos. Direcionaram para mim, não foi culpa minha, Thiago. Agora que é bomba é para ti. O cara direcionou para ti, é contigo. Não, deixa o Roberto responder essa. Thiagão, eu acho o seguinte, cara. Quando você contou esse caso aí, eu achei bem peculiar, né? Eu nunca tinha visto operação rodando desse jeito, né? E aí você perguntou, e aí, o que você acha? Eu falei, cara, roda. Né? Só tem um jeito de saber, testando, se vai funcionar ou não. Para metrificar isso, cara, eu acho que só tem um jeito. Você vai ter que descobrir se o cara que está no squad do SDR, ele é melhor no SDR ou ele é melhor close. Como que você faz isso? Você vê dos deals que ele está performando ali, se esse cara como SDR, ele consegue trazer urgência mais rápido, qualificar o cara mais rápido, e ele até gosta de fazer isso. Eu acho que tem muito da vontade do cara, assim. A gente pode achar que todo SDR quer virar um dia closer, mas às vezes, cara, o negócio do cara é passar a mão no telefone e falar, né? O cara gosta de volume, né? Quer fazer muita ligação. Então, ter o indicador, eu acho assim, quando você está rodando um cara fazendo 2 atribuições, você tem que conseguir medir esses 2 indicadores. Então, se o cara está rodando como SDR e quando ele passa, esse cara fecha, pode ser que isso funcione legal. Agora, se o cara está como closer, mas não está conseguindo fechar, e aí ele tem um grande problema que é, tipo, a venda está lá no final e não consegue fazer isso, pode ser que o outro cara seja especialista. O que eu acho que você está fazendo é validando quem que é o cara com o melhor perfil, né? Talvez de ter a certeza de, tipo, cara, nesse modelo pode rodar bem? Eu acho que pode rodar bem, mas talvez o que você vai descobrir no final, a hipótese que eu levantaria é qual é o perfil ideal para esse cara e ele vai se especializar para poder fazer isso, entendeu? Então, só que para você, do ponto de vista de gestor, o indicador vai ser importante, mas para o ponto de vista do resultado, é o quanto que esse cara consegue performar no que ele realmente tem tesão de fazer, entendeu? Eu iria muito mais por esse lado aí. Eu concordo plenamente, assim, eu acho que usar como um protótipo para entender qual é o perfil do cara pode ser muito bacana,
como operação de dia a dia para escalar time, eu acho que pode ser bem complexo. Pode ser uma ideia que te dificulte bastante, né, quando tu pensar em escalar isso, e pode te gerar alguns problemas aí que depois a gente pode aprofundar um pouco mais, que acho que o tempo não vai deixar, mas já vi coisas semelhantes, tá? Depois a gente pode trocar uma ideia. Eu concordo com o que foi falado. Eu gosto muito da ideia da Squad e tal. O Iaco da Winbase tem falado muito disso. Mas o problema é que quando uma peça da Squad dá algum tipo de problema, ela mata a produtividade daquela célula inteira. Então, para mim, esse é o maior ponto de atenção, né? E, cara, assim, indicadores, basicamente, é você conseguir dividir ali entre indicadores de avanço, de produtividade, de resultado, né? O melhor livro sobre isso é o Cracking the Code Sales Management. Se quiser me mandar mensagem depois, eu te mando. Esse livro ele fala muito sobre a dicotomia que existe na área comercial, do pessoal cobrar venda, né, quando venda é um negócio que a gente não consegue controlar, e no lugar de cobrar produtividade, que é ligação, que é o cara conseguir cumprir as tasks que estavam previstas para ele, e isso vai mostrar. Ontem, quando a gente estava lá, ontem eu estava junto com o Theo, e assim, o que eu gosto muito do Exact Sales, cara, é que ele dá muita informação em relação à tua operação de pré-venda. Então, é muito bacana. Por exemplo, nesse projeto que a gente estava analisando, a gente estava com um volume baixo de volume de ligações diárias, mas quando a gente foi ver tempo de conversação, a gente viu que não estava desviando tanto do padrão, né? Os caras estavam com um volume de ligação alto, o que mostrava que era uma característica clara de oportunidades de ticket mais alto. Você leva muito mais tempo conversando com o cara quando você vai gerar oportunidade e, consequentemente, você acaba tendo um volume menor. Eu gosto muito de Squad. Eu só fiquei com dúvida nessa dupla função da pessoa do Squad. Então, assim, acho que o Squad é uma saída legal. Essa dupla função pode ser perigosa, no meu ver, mas eu também tentaria entender um pouquinho de perfis de clientes. Talvez uma métrica que eu fizesse é dividir a tua métrica de performance por perfil de cliente. Talvez aí tu comece a entender que tentando entender essa dupla função. Tem um cara que faz melhor a pré-venda para um perfil de cliente e melhor a venda para o outro. E aí tu pode realmente fazer sentido essa dupla função. Maravilha, galera. Estamos com um tempo ultra estourado. Eu queria agradecer demais. Ficaram uma pergunta aqui, outra eu vou pegar e a gente responde depois por e-mail. Obrigado demais, Roberto, Thiago, Theo. Obrigado a galera que está aqui acompanhando. É bom demais falar de vendas com quem está no dia a dia, quem sabe fazer, quem tem aquele sucesso nas costas. É muito bacana, aprendo demais com vocês. Espero que tenha sido válido para todo mundo. A gente vai continuar essa semana inteira discutindo sobre vendas, e semana que vem estamos todo mundo em São Paulo para Vendas B2B Experience. Queria contar com todo mundo lá. Além dessa oportunidade de trocar com as pessoas, o ecossistema vai estar todo mundo lá. Esses 2 dias de imersão. E a gente traz uma novidade para esse ano aí, que depois do evento, tudo que a gente falar no evento, nas 6 semanas seguintes do evento, a gente vai ter encontros como esse para discutir, processar, instrumentalizar tudo que a gente discutiu naqueles 2 dias. Eu espero que o evento seja um ponto de partida. É difícil transformar em 2 dias, mas que seja um ponto de partida e que a gente possa, na semana seguinte, ir processando aquilo tudo. E é uma oportunidade bacana de conhecer todo mundo e depois poder fazer benchmark com essas operações que estão crescendo rápido. Está todo mundo convidado. Quem quiser levar o time, a gente tem alguns descontos para grupos, então todo mundo tem meu e-mail aí, entre em contato comigo. Vamos estar todo mundo lá. Espero vocês lá. Espero vocês também amanhã e depois, que a gente vai continuar batendo esse papo aqui. Amanhã, se eu não me engano, às 18 horas e sexta-feira às 14. Bastante coisa bacana para a gente discutir. Obrigado, galera. De verdade, sempre um prazer. E amanhã estamos aqui, semana que vem todo mundo em São Paulo. Valeu, tamo junto. Vamos embora. Valeu, Bounds. Tamo junto, sou teu fãs. Sempre acho do caralho aí. Até lá, quero ver todo mundo lá na palestra. Tem surpresinha no final da palestra aí que mostra o quanto o evento do Bounds é importante aí para Exact. Que eu acho que tem uma surpresinha e uma historinha legal para contar no final da palestra. Show de bola. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, boa noite. abraço. Até amanhã. Falou. Tchau, tchau.